Mesmo depois de tantos anos, ainda sinto um arrepio ao lembrar daquele primeiro encontro com Tiago. Um encontro que começou com expectativas e terminou em puro terror. Conheci-o por meio de um daqueles aplicativos de namoro que prometem encontrar o amor da sua vida com alguns toques na tela. Naquela época, a solidão me deixava vulnerável e seu perfil parecia normal. Um homem na casa dos 30 anos, com emprego estável, alguns hobbies e fotos que mostravam um sorriso simpático em ambientes cotidianos. Conversamos por cerca de 2 semanas antes de concordarmos em nos encontrar pessoalmente, sem nada nas mensagens que indicasse o pesadelo que estava por vir. Na manhã do encontro, senti aquele frio na barriga típico das primeiras impressões. Escolhi com cuidado cada detalhe: um vestido leve e confortável, maquiagem discreta e algumas gotas do perfume que guardava para ocasiões especiais. Cheguei cedo ao café no centro da cidade, um lugar movimentado e ideal para conhecer alguém novo. O dia estava perfeito, uma tarde de verão com sol brilhante e uma brisa refrescante que parecia saída de um filme. De minha mesa observava a vida ao redor. Um casal idoso de mãos dadas, crianças correndo com sorvetes derretendo, turistas fotografando a praça central. A normalidade daquela cena contrastaria drasticamente com as horas seguintes. Quando ele não apareceu no horário combinado, misturei alívio e decepção, pensando que talvez fosse melhor ser abandonada. Foi então que notei um homem se aproximando hesitante, olhando para todos os lados como quem procura alguém. Meu estômago afundou instantaneamente. Era Tiago, mas uma versão quase irreconhecível das fotos do perfil. Onde as imagens mostravam um homem de aparência cuidada e sorriso confiante, estava agora uma figura desleixada, significativamente mais pesada, com barba irregular e roupas que pareciam não ver uma lavanderia há semanas. As fotos deviam ter pelo menos 10 anos ou pertencer a outra pessoa. Respirei fundo e forcei um sorriso quando nossos olhares se encontraram. "Você deve ser Amélia", ele falou com voz arrastada, enquanto se inclinava para um abraço desajeitado, que durou tempo demais. O cheiro de cigarro e algo indefinidamente azedo invadiu minhas narinas. "Sim, prazer em conhecê-lo pessoalmente, Tiago", respondi, tentando manter a educação apesar da surpresa e desconforto inicial. Nossa conversa rapidamente revelou outro problema além da aparência enganosa. Tiago tinha interesses perturbadoramente estranhos. Enquanto eu tentava discutir filmes recentes ou lugares interessantes na cidade, ele insistia em tópicos como procedimentos de embalsamamento, animais empalhados que colecionava e detalhes sobre rituais noturnos que praticava sozinho. "Você sabia que existem 7 maneiras diferentes de preservar um pequeno roedor?", perguntou com um entusiasmo desconcertante, ignorando completamente minha tentativa de falar sobre a exposição de arte no museu local. Após 30 minutos de conversa cada vez mais desconfortável, decidi que precisava encerrar aquele encontro. Foi nesse momento crítico que Tiago fez uma sugestão inesperada. "Moro a apenas 15 minutos daqui. Tenho uma coleção incrível que adoraria te mostrar." Seu olhar tinha uma intensidade inquietante, mas também algo quase infantil, como uma criança ansiosa para exibir seus brinquedos. Todas as regras de segurança que eu conhecia gritavam para recusar. No entanto, uma combinação de curiosidade imprudente, desconforto em parecer rude e a falsa segurança de estarmos em público me levou a uma decisão que logo lamentaria. Ofereci uma resposta evasiva. "Não sei se tenho muito tempo hoje, mas podemos dar uma passada rápida." No estacionamento, fiz uma escolha que provavelmente salvou minha vida. "Vou no meu carro e sigo você. Assim posso ir direto para casa depois." Ignorei seu desapontamento visível e insisti na minha decisão.
Observei-o entrar em um velho automóvel, coberto de amassados e adesivos desbotados, enquanto entrava na segurança do meu próprio veículo. O trajeto nos levou para longe do centro movimentado, através de bairros cada vez menos familiares, até uma região semi-rural com casas distantes umas das outras. Uma sensação de isolamento cresceu à medida que as construções ficavam mais esparsas e as estradas mais precárias. Quando finalmente paramos em frente à sua casa, o cenário era desanimador. Um pequeno chalé de madeira que parecia abandonado há anos, cercado por vegetação não cuidada e objetos diversos espalhados pelo jardim. Mas o mais perturbador era o cheiro. Uma mistura de decomposição, umidade e algo animal que invadia minhas narinas, mesmo de dentro do carro. "Bem-vinda à minha humilde residência", disse Tiago com um sorriso genuíno, aparentemente alheio ao estado de abandono da propriedade. Enquanto caminhávamos pelo caminho de pedras irregulares até a porta, notei sacos de lixo empilhados em um canto, alguns rasgados com conteúdo espalhado, atraindo moscas. A cada passo, questionava minha decisão de estar ali, mas uma espécie de fascínio mórbido me impedia de dar meia volta imediatamente. O interior da casa era pior que o exterior. Uma penumbra sufocante causada pelas janelas cobertas por cortinas pesadas e empoeiradas. O ar estava carregado com um aroma doce e nauseante que reconheci como decomposição. Pilhas de jornais, caixas e objetos aleatórios formavam um labirinto pela sala, deixando apenas estreitos corredores para a circulação. Quando meus olhos se adaptaram à escuridão, o verdadeiro horror da situação se revelou. Cada superfície disponível exibia animais empalhados em várias poses. Esquilos congelados, em posição de alerta, pássaros com asas abertas, como se estivessem prestes a voar, e o mais perturbador, um gato laranja com olhos vidrados fixados em uma expressão que tentava imitar vida, mas só conseguia projetar uma caricatura macabra. "Este foi meu primeiro felino", Tiago comentou com orgulho, acariciando o pelo sem vida do gato. "Aprendi sozinho, sabe? Os primeiros trabalhos não ficaram tão bons, mas agora consigo capturar a essência." Um calafrio percorreu minha espinha enquanto me perguntava como ele havia adquirido aqueles animais. Sentei-me na beirada de um sofá manchado, mantendo minha bolsa junto ao corpo e planejando mentalmente minha saída. Tiago continuou sua turnê macabra pela coleção, descrevendo com detalhes técnicos o processo para cada espécime. "O segredo está na preservação dos olhos", explicou, enquanto gesticulava para um pequeno roedor com esferas negras e brilhantes que pareciam úmidas demais para pertencer a algo morto. Um som repentino de arranhões, vindos de uma porta fechada próxima, interrompeu sua explicação. Meu corpo enrijeceu instantaneamente. "Ah, esses são os novos", Tiago sorriu. "Ainda não estão prontos." A implicação daquelas palavras fez meu sangue gelar. Naquele momento, tive certeza absoluta de que precisava sair dali imediatamente. Mas antes que pudesse formular uma desculpa, senti a mão de Tiago tocar meu braço, seus dedos frios e viscosos, deixando uma sensação fantasma sobre minha pele. "Fiz um jantar especial", sussurrou, inclinando-se para mais perto. "Uma receita antiga de família. Você é a primeira convidada em muito tempo." Levantei-me bruscamente, derrubando uma pequena mesa com um esquilo empalhado. "Acabo de lembrar que tenho um compromisso inadiável." As palavras saíram apressadas enquanto recolhia minha bolsa. "Meus peixes. Preciso alimentá-los em horários específicos por causa de uma condição rara que eles têm." A mentira era absurda, mas meu cérebro em pânico não conseguiu elaborar nada melhor. A expressão de Tiago mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de desapontamento e algo mais sombrio. "Você não pode ir agora", disse, agarrando meu pulso com força surpreendente. "Já está ficando escuro e você não conhece estas estradas. Fique para o jantar." Não era um convite, mas uma ordem.
Com um movimento brusco, puxei meu braço e corri para a porta, ignorando seus chamados que rapidamente passaram de suplicantes a raivosos. Ouvi objetos sendo derrubados enquanto ele tentava me seguir através do labirinto de tralhas. Alcancei meu carro e liguei o motor com mãos trêmulas, mal conseguindo encaixar a chave na ignição. Através do retrovisor, vi Tiago emergindo da casa, seu rosto contorcido em uma expressão irreconhecível. Ele correu em minha direção, mas já estava dando marcha a ré, quase atingindo uma árvore na pressa de escapar. Dirigi de volta à cidade como se estivesse sendo perseguida, verificando constantemente o retrovisor, temendo ver seu carro envelhecido aparecendo na estrada atrás de mim. Só quando alcancei ruas movimentadas e iluminadas, consegui respirar normalmente. Em casa, tranquei todas as portas e janelas antes de me refugiar no chuveiro, onde permaneci por quase 1 hora, esfregando a pele como se pudesse limpar não apenas o contato físico, mas a memória daquele lugar. Nas semanas seguintes, vivi num estado de vigilância constante. Apaguei todos os meus perfis de relacionamento, bloqueei o número de Tiago e evitei completamente aquela parte da cidade. A sensação de ser observada persistia. Cada som noturno, desconhecido, me acordava em sobressalto. Gradualmente, o medo agudo diminuiu, mas nunca desapareceu completamente. Aquela tarde mudou fundamentalmente como avalio pessoas e situações. Percebi como foi arriscado ignorar os primeiros sinais de alerta, o perfil enganoso, os interesses perturbadores, o isolamento progressivo. Hoje, anos depois, ainda carrego as lições daquele encontro. Nunca mais permiti que a cortesia social ou o medo de parecer rude me colocassem em situações potencialmente perigosas. Aprendi a confiar em meus instintos e a estabelecer limites claros com desconhecidos. Quando amigos me perguntam por que sou tão cautelosa com relacionamentos online, raramente conto a história completa. Apenas digo que uma vez conheci alguém que não era quem dizia ser. A verdade completa sobre a Casa dos Horrores, os animais mortos e o que poderia ter acontecido se eu não tivesse escapado, permanece como um pesadelo privado que me lembra constantemente de como as aparências podem ser fatalmente enganosas. Uma mistura de ansiedade e expectativa pairava no ar enquanto eu me preparava para o encontro com Alicia naquela noite. Havíamos nos conhecido algumas semanas antes por um aplicativo de namoro e, desde então, nossas conversas tinham sido leves e sinceras. Ela era uma pessoa inteligente, gentil e mostrava um interesse verdadeiro por mim. Eu sentia que havia algo especial entre nós e esperava que aquele momento confirmasse essa conexão. Escolhi cuidadosamente uma roupa que fosse simples, mas que me deixasse confortável e apresentável. Optei por uma camiseta cinza com gola em V e minha jaqueta de couro marrom, que sempre me trazia sorte. Depois de passar um pouco de perfume, me olhei no espelho e saí. Cheguei cedo ao bar para garantir um bom lugar. O ambiente estava com uma iluminação suave, animado, mas tranquilo para uma noite de quinta-feira. Encontrei uma mesa alta em um canto, perfeita para conversarmos sem precisar falar alto por causa da música. Pedi uma cerveja para acalmar o nervosismo, conferi as horas, respirei fundo e esperei. No momento exato, Alicia entrou pela porta, olhando ao redor com curiosidade até me encontrar. Ela sorriu e acenou, tão encantadora quanto nas fotos. Olhos castanhos profundos, cabelos cacheados que emolduravam seu rosto delicado. Vestia uma blusa de renda clara e jeans, com pequenos brincos dourados que brilhavam sob a luz suave. "Oi, que bom finalmente te ver pessoalmente", disse com entusiasmo e nos abraçamos. Seu sorriso iluminava o ambiente. Sentamos frente a frente e eu disse com sinceridade: "Estou muito feliz que conseguimos marcar esse encontro. Estava ansioso por esse momento."
A conversa fluiu de forma natural desde o início. Ela me contou que era professora da segunda série em uma escola próxima e que sua paixão pelos alunos era clara no brilho dos olhos ao falar deles. Revelou também que o trabalho, apesar de gratificante, podia ser exaustivo, deixando-a cansada ao fim do dia. Compartilhei um pouco sobre minha rotina como contador em uma empresa de tecnologia, preocupado que minha história pudesse parecer sem graça perto das experiências vibrantes dela na sala de aula. Mas Alicia fez perguntas interessantes, mostrando um interesse genuíno pelos detalhes do meu trabalho em finanças. Descobrimos gostos em comum, como caminhadas, culinária e o amor por cachorros. Ela me mostrou fotos adoráveis do seu Golden Retriever e eu compartilhei imagens do meu cachorro, um pitbull misto. Ríamos com facilidade das piadas um do outro e eu me sentia totalmente à vontade, como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Porém, depois de cerca de 1 hora, notei uma mudança súbita no comportamento de Alicia. Seus olhos desviaram para algo atrás de mim e seu corpo ficou tenso. Ela parecia assustada. Virei-me para entender o motivo e logo identifiquei a causa. Um homem alto, com ombros largos e olhar ameaçador, se aproximava da nossa mesa, claramente focado nela. Antes mesmo que ele falasse, senti a energia tensa que emanava dele. Sua voz agressiva confirmou minhas suspeitas. Era o ex-namorado abusivo e obsessivo que Alicia havia mencionado. Aquele que a perseguia e não a deixava em paz após o término, ligando insistentemente e recusando-se a aceitá-la longe. Meu coração afundou ao perceber que nossa noite agradável estava prestes a se transformar em um pesadelo. O homem se aproximou com postura rígida e dominante, gritando furioso. "Quem é esse cara com quem você está? Você acha que pode sair com qualquer um pelas minhas costas?" Alicia implorou para que ele nos deixasse em paz, pedindo que fosse embora, mas suas súplicas só aumentaram a raiva dele. Outros clientes começaram a observar preocupados, mas ninguém parecia disposto a intervir. Tentei falar com ele de forma calma, pedindo que respirasse e reconsiderasse seu comportamento, mas era evidente que sua raiva era cega e obsessiva. Ele passou a nos ameaçar, xingando com violência, furioso por nos ver juntos. Sua instabilidade aumentava rapidamente. Então me levantei e com firmeza disse que ele precisava sair dali. Esperava que minha postura forte o fizesse refletir, mas foi o contrário. Ele me viu como uma ameaça e me empurrou com força no peito, fazendo-me recuar. Quando ele tirou uma faca automática da jaqueta, o medo tomou conta de mim. Aquele homem instável, rejeitado e sedento por vingança avançava em direção a Alicia, a lâmina brilhando sob as luzes do bar. Meu instinto protetor disparou e, movido pela adrenalina, me joguei entre eles para protegê-la. Começamos uma luta intensa, usando toda a minha força para segurar a mão dele que empunhava a faca, tentando abrir seus dedos. Finalmente, consegui arrancar a arma e jogá-la no chão. Ele soltou um grito feroz ao perceber que perdera o controle da faca. Antes que pudesse atacar novamente, empurrei-o com força, fazendo-o recuar cambaleando. Ele me olhou com olhos cheios de ódio, mas ao ver que não tinha mais a faca, pareceu reconsiderar. Virou-se e saiu do bar, desaparecendo na noite. Alicia chorava, seu corpo tremendo pelo choque do encontro traumático. Eu a abracei, sentindo nossos corações acelerados. O garçom, que tinha presenciado tudo, se aproximou e perguntou se queria chamar a polícia. Recusei por enquanto, não querendo submeter Alicia, ainda em choque, a uma investigação longa e invasiva. Ela já havia passado por sofrimento demais naquela noite. Ajudei-a a colocar o casaco e a acompanhei até o estacionamento, atento para garantir que o ex não estivesse por perto. Uma vez seguros no meu carro, liguei o aquecedor para afastar o frio do medo. Levei-a de volta ao prédio onde mora, perguntando várias vezes se ela estava bem e garantindo que o pior já tinha passado.
No aconchego da sala modesta dela, a adrenalina diminuiu e ela voltou a chorar. A abracei enquanto ela desabava, desejando poder absorver toda a dor e o medo que aquele homem havia causado. Quando as lágrimas cessaram, ofereci lenços e um copo d'água, sentindo-me impotente para fazer mais. Relutante, me ofereci para ir embora, para que ela pudesse descansar, preocupado em deixá-la sozinha, mas sem querer ultrapassar limites na nossa primeira noite que terminara tão amarga. Ela me assegurou que ficaria bem e prometeu ligar se precisasse de algo. No caminho para casa, revivi tudo na mente. Aquele encontro tranquilo destruído pela invasão do passado sombrio dela. Temia que Wes ainda estivesse por perto, obcecado em controlar sua vida. Decidi cuidar dela diariamente, incentivando-a a buscar uma ordem de restrição, se fosse preciso, e não permitir que aquele fantasma do passado destruísse a relação que começávamos a construir juntos. Todos me alertaram sobre os perigos dos aplicativos de relacionamento, mas naquela noite de solidão, o tédio falou mais alto. Com o polegar deslizando pela tela, eu ignorava os conselhos de cautela enquanto examinava perfis no Tinder. Foi quando apareceu aquela foto que parecia promissora. Um sorriso genuíno, aparência cuidada, descrição interessante. O que poderia dar errado? Absolutamente tudo, como descobriria horas depois. Marcamos em um café tranquilo, daqueles que têm iluminação suave e música ambiente, um lugar público e seguro para um primeiro encontro. Cheguei alguns minutos antes e escolhi uma mesa estratégica com boa visão da entrada, pedindo uma água enquanto esperava. O momento em que ele atravessou a porta foi como assistir a uma piada de mau gosto se materializando. Meu estômago despencou. Aquele homem não tinha praticamente nada em comum com as fotos do perfil. Era como se tivesse usado a imagem de um primo distante ou fotos de uma década atrás. A realidade era desanimadora. Cabelo ralo, mal cuidado e com uma tintura desbotada que tentava inutilmente esconder a calvície crescente. A pele, diferente da aparência saudável das fotos, apresentava marcas evidentes de acne e um tom pálido que sugeria uma vida passada longe do sol. Os olhos estavam vermelhos e cansados, sem qualquer traço do brilho que me havia atraído online. Respirei fundo e tentei manter a mente aberta enquanto ele se aproximava. "Desculpe o atraso", murmurou, mesmo tendo chegado apenas 5 minutos depois do combinado. Quando se sentou à minha frente, notei a segunda camada de decepção. Sua roupa preta estava completamente coberta de pelos de gato, laranjas e brancos, como se tivesse rolado numa cesta de felinos antes de sair de casa. Nem mesmo um esforço mínimo para parecer apresentável em um primeiro encontro. Nossa conversa começou desajeitada e só piorou. Tentei encontrar interesses comuns, mas éramos como habitantes de planetas diferentes. Mencionei minha rotina de exercícios e alimentação saudável. Ele respondeu com orgulho sobre viver de comida congelada e delivery. Falei sobre atividades ao ar livre. Ele confessou não sair de casa, exceto para trabalhar e comprar suprimentos. Academia? Isso eu coloquei no perfil só porque todo mundo coloca. Confessou sem qualquer constrangimento, enquanto devorava um pedaço de torta. Entre uma mordida e outra, começou a tossir, sem cobrir a boca, repetidamente. Algumas migalhas pousaram na mesa entre nós, e discretamente afastei minha xícara para longe daquela zona de perigo. Aos 20 minutos de encontro, sentia-me presa numa sessão de tortura social. Foi quando, tentando talvez impressionar, ele deixou escapar seu primeiro comentário verdadeiramente alarmante. "Sabe, fumo maconha todo dia. É para tratar meu glaucoma", disse com seriedade. "Isso deve ser difícil", respondi com genuína empatia. "Condições médicas sérias merecem respeito."
De repente, explodiu numa gargalhada que atraiu olhares das mesas vizinhas. Estou brincando, não tenho glaucoma nenhum. Só uso essa desculpa quando alguém questiona o cheiro. Funciona sempre. Meu sorriso educado escondia um crescente desconforto. Brincar com doenças sérias ultrapassava meus limites de humor aceitável. A conversa, então, mergulhou num território ainda mais sombrio quando começou a discorrer sobre suas teorias sobre medicina avançada e imortalidade. Quando mencionei preocupações óbvias com superpopulação, seus olhos ganharam um brilho perturbador. Isso é fácil de resolver, declarou com inquietante casualidade. Bastaria eliminar o terço inferior da população. Aqueles que não passam nos testes de inteligência e habilidades. Os inúteis, entende? A naturalidade com que propunha genocídio como solução para um problema hipotético me deixou gelada. Tentei mudar de assunto, mas ele continuava, detalhando critérios para decidir quem merecia viver. No meio dessa exposição macabra, gesticulou com força e derrubou o sachê de mostarda sobre a mesa. O condimento amarelo espalhou-se por sua camiseta já comprometida, formando uma mancha que ele tentou limpar, apenas piorando a situação. A cada minuto, seu comportamento tornava-se mais repulsivo. Em determinado momento, cuspiu no chão do café após uma tosse particularmente forte. Não uma vez, mas várias. O nojo disputava espaço com a incredulidade em minha mente. Enquanto ele continuava falando, comecei a planejar minha fuga. A ideia de aguentar mais um minuto daquele encontro era insuportável. Peguei o celular e, numa decisão impulsiva, fingi que estava recebendo uma ligação. Alô, o quê? Calma. Encenei com a maior convicção possível. Estou indo agora mesmo. Desliguei e olhei para ele com expressão preocupada. Sinto muito, emergência com minha colega de apartamento. Preciso ir imediatamente. Mas estávamos nos conhecendo tão bem, protestou, parecendo genuinamente desapontado. Podemos marcar outro dia? Claro, menti, já recolhendo minha bolsa. Te mando mensagem depois. O alívio que senti ao entrar no meu carro foi indescritível. Dirigi para casa em estado de choque, alternando entre risadas nervosas e suspiros exasperados. Como tinha sido tão ingênua, a disparidade entre o perfil online e aquela pessoa real era absurda. Aquela noite desastrosa me ensinou lições valiosas. Nunca mais acreditaria cegamente em fotos de perfil. Analisaria com muito mais cuidado as conversas iniciais, buscando inconsistências. Prestaria atenção em sinais de alerta, como descrições vagas ou informações contraditórias. E, mais importante, sempre teria uma estratégia de fuga planejada para qualquer encontro futuro. Enquanto estacionava em casa, pensei em como aquela experiência terrível seria pelo menos uma história e tanto para contar às amigas no próximo happy hour. E talvez, com sorte, minha experiência desastrosa pudesse servir de alerta para outras pessoas, navegando no perigoso mar dos relacionamentos online. Porque no universo do Tinder, a linha entre um encontro promissor e um pesadelo completo é tão fina quanto a camada de filtros nas fotos de perfil. Peças de roupa cobriam a cama, a cadeira e até o tapete do quarto, enquanto eu me olhava criticamente no espelho pela 15ª vez. O relógio marcava quase meio-dia de sexta-feira. Faltavam apenas 24 horas para o encontro que tanto esperei. 3 dias antes, tinha recebido aquela mensagem inesperada no celular. Meu amor platônico dos tempos de escola queria me ver. Logo ele, por quem suspirei silenciosamente durante anos nos corredores da escola, agora queria me levar para um passeio na área de diversões do shopping. Optei finalmente por uma calça jeans confortável e uma blusa com estampas suaves que realçavam meu tom de pele. Casual, mas com cuidado, pensei, enquanto praticava meu sorriso no espelho. A manhã do sábado foi preenchida por rituais nervosos de beleza.
Apliquei uma maquiagem leve, apenas o suficiente para realçar os olhos e dar um toque saudável às bochechas. Enrolei meu cabelo em cachos soltos que emolduravam meu rosto. Entre mensagens trocadas com minha melhor amiga pedindo dicas de última hora, tentava controlar a tempestade de borboletas em meu estômago. Havia idealizado esse momento por tanto tempo que parecia irreal estar finalmente acontecendo. Imaginava nossas risadas compartilhadas, conversas profundas e, quem sabe, um toque de mãos hesitante ao final do dia. Será que estou esperando demais? Questionei brevemente antes de afastar o pensamento e pegar as chaves do carro. O shopping estava movimentado como esperado para um sábado à tarde. Famílias com crianças, grupos de adolescentes e casais preenchiam os corredores iluminados. Avistei-o perto da fonte central, consultando o relógio frequentemente e ajeitando a gola da camisa a cada poucos segundos. Seu olhar encontrou o meu e um sorriso nervoso apareceu em seu rosto. Nos cumprimentamos com aquele abraço desajeitado de quem não sabe exatamente qual é o nível apropriado de proximidade física. "Você está linda", ele comentou, seus olhos percorrendo rapidamente minha figura. Pensei em começarmos na zona arcade. Eles acabaram de instalar novos jogos. Enquanto caminhávamos lado a lado, notei uma energia estranha em seus movimentos, algo frenético e inquieto, que não combinava com o rapaz tranquilo que eu observava nas aulas de matemática. A zona arcade era um contraste interessante com o burburinho do shopping. Apesar de ser sábado, estava relativamente tranquila. Poucos adolescentes ocupavam os simuladores de corrida no fundo do salão, e uma família com crianças brincava nos jogos de basquete eletrônico. O ambiente estava preenchido por um concerto caótico de bips eletrônicos, música ambiente e ocasionais explosões digitalizadas dos jogos de ação. Foi ali, sob as luzes neon piscantes, que seu comportamento começou a me incomodar de verdade. Falava sem parar, interrompendo-se no meio das frases para pular para outro assunto completamente diferente. Mal tínhamos começado um jogo de air hockey quando ele já me puxava pelo pulso, com força excessiva, para mostrar outro aparelho. "Você precisa ver este, é meu favorito", insistia, segurando meu braço com tanta firmeza que senti os dedos formigarem. Tentei sutilmente criar alguma distância entre nós, mas ele parecia obcecado em manter contato físico constante, fosse segurando meu cotovelo, tocando meu ombro ou ficando desconfortavelmente próximo, mesmo quando havia espaço de sobra ao nosso redor. "Vamos tentar o lançamento de bolas", sugeriu após cerca de 20 minutos dessa maratona inquieta entre os jogos. A pista de esquibol ficava num canto mais isolado. Observei como ele pegou a primeira bola, do tamanho de uma laranja grande, e, em vez de rolá-la suavemente pela rampa inclinada como o jogo exigia, arremessou-a com tanta força que ela quicou violentamente, saindo completamente da pista e quase atingindo um grupo de adolescentes próximos. "Talvez seja melhor tentar com mais suavidade", sugeri delicadamente. "O objetivo é rolar a bola, não arremessá-la." Meu conselho foi recebido com um dar de ombros irritado. "Estou apenas colocando mais emoção no jogo", respondeu, já lançando outra bola com força ainda maior, provocando olhares reprovadores das pessoas ao redor. O sorriso encantador que eu havia construído em minha mente por anos não combinava em nada com aquela expressão de irritação infantil que agora via em seu rosto. As bolas de esquibol finalmente acabaram, e meu alívio foi momentâneo. Caminhamos em direção à área de prêmios, um balcão colorido onde os tickets ganhos nos jogos podiam ser trocados por pequenos brindes. Uma fila pequena se formava ali, composta principalmente por crianças empolgadas, contando seus tickets arduamente conquistados. Um menino de aproximadamente 7 anos estava na ponta dos pés, tentando enxergar os prêmios expostos nas prateleiras atrás do balcão. Seu rosto redondo expressava concentração enquanto esticava o pescoço para ver melhor. Foi quando presenciei algo que mudou tudo.
Sem qualquer aviso, meu acompanhante empurrou a criança para o lado com um movimento brusco do quadril, dizendo em voz alta: "Ei, dá licença, pirralho." O garotinho cambaleou para o lado, quase caindo, olhando para nós com olhos arregalados de surpresa. A mãe da criança se virou rapidamente, lançando um olhar furioso em nossa direção. Senti meu rosto esquentar de vergonha e indignação. Precisamos ir embora. Agora. Minha voz saiu mais firme do que esperava, surpreendendo a nós dois. Não esperei resposta. Simplesmente comecei a caminhar em direção à saída. O quê? Por quê? Estava apenas garantindo nosso lugar na fila. Ele protestou, correndo para me alcançar no corredor principal do shopping. Mantive meu passo acelerado, sentindo uma mistura de decepção e raiva crescendo dentro de mim. Como se não bastasse seu comportamento anterior, durante nossa caminhada silenciosa em direção ao estacionamento, ele ainda encontrou tempo para comentar sobre o tamanho absurdo de uma adolescente que passava e a camisa ridícula de um senhor idoso. Cada palavra que saía de sua boca cavava mais fundo o abismo entre o príncipe encantado que criei em minha mente e a pessoa real que caminhava ao meu lado. As mãos ainda tremiam levemente quando girei a chave na ignição. Através do retrovisor, vi-o parado no estacionamento, com expressão confusa, provavelmente se perguntando o que havia dado errado. O som do rádio preencheu o silêncio enquanto eu dirigia para casa, pensamentos em turbilhão. Anos alimentando uma versão idealizada dele em minha mente, construindo cuidadosamente um castelo de qualidades que talvez nunca tivessem existido. Imaginei-o gentil, atencioso, maduro. A realidade me apresentou alguém impaciente, desrespeitoso e com a maturidade emocional de um pré-adolescente. Uma parte de mim tentava encontrar desculpas. Talvez o nervosismo do encontro tivesse tirado o melhor dele. Talvez estivesse tendo um dia particularmente ruim. Mas outra parte, a que crescia cada vez mais forte, sabia que havia testemunhado seu verdadeiro caráter quando ele pensou que não havia consequências em ser rude com uma criança e com estranhos. Na terça-feira seguinte, encontrei minha melhor amiga para um café depois das aulas. Entre risos nervosos e algumas lágrimas contidas, narrei a experiência catastrófica, descrevendo cada momento desconfortável com detalhes vívidos que já começavam a parecer quase cômicos à distância. "Sabe o que é mais estranho?" confessei, enquanto mexia distraidamente minha bebida. "Sinto quase gratidão por ter sido tão terrível. Imagina se ele tivesse se comportado apenas medianamente mal. Eu poderia ter ignorado os sinais, dando mais chances, desperdiçando meses ou até anos. O desastre completo havia me proporcionado clareza instantânea, como arrancar um curativo de uma vez só, em vez de puxá-lo lentamente. A experiência me ensinou a valorizar ações concretas acima de potenciais imaginários e a reconhecer sinais de alerta que antes poderia ter ignorado em nome de um sentimento construído sobre fantasias. Algumas semanas depois, enquanto organizava meus livros na biblioteca da faculdade, encontrei uma antiga foto de turma escolar. Meus olhos foram automaticamente para ele na fileira de trás e percebi com surpresa que não sentia mais aquela familiar onda de admiração. Em seu lugar, havia uma compreensão tranquila, não de raiva ou ressentimento, mas de alguém que finalmente enxergou além da cortina de ilusão. Enquanto guardava a foto na mochila, um estudante que nunca tinha visto antes me perguntou sobre a localização de um livro de literatura contemporânea. Nossa breve conversa sobre autores favoritos se estendeu por 20 minutos, fácil e natural como respirar. Não sei se aquela conversa despretensiosa levará a algo mais. O que sei é que agora estou presente na realidade, não nas nuvens de expectativas construídas. E isso, mais que qualquer romance idealizado, parece o verdadeiro início de algo valioso, a capacidade de ver as pessoas como realmente são,
não como gostaria que fossem. As primeiras impressões podem ser traiçoeiras. Foi o que aprendi naquele dia de verão, que começou como o encontro dos sonhos e terminou como uma anedota que conto em jantares com amigos. Conheci Josh durante a festa de aniversário da minha amiga Stella. Ele estava perto da mesa de bebidas, rindo de forma contagiante com um pequeno grupo. Nossos olhares se cruzaram várias vezes, até que Stella nos apresentou formalmente. A conversa fluiu sem esforço por quase 2 horas, como se fôssemos velhos amigos reencontrando-se após anos separados. Falamos sobre livros, música, viagens, e quando a festa terminou, Josh me perguntou se eu aceitaria um piquenique no Parque Thornton. Os dias entre o convite e o encontro se arrastaram. No trabalho, eu alternava entre momentos de produtividade intensa e devaneios, onde revia nossa conversa na festa. Meus colegas começaram a brincar sobre meu sorriso constante enquanto olhava para o celular. Terra chamando tornou-se a frase da semana. Confesso que vasculhei as redes sociais de Josh mais de uma vez, cada foto confirmando minha primeira impressão. Ele parecia autêntico, engraçado e gentil, qualidades raras de encontrar reunidas em uma única pessoa. Na manhã do encontro, acordei cedo demais, com aquela mistura de ansiedade e empolgação que torna impossível voltar a dormir. Passei tempo suficiente escolhendo roupas para provavelmente ter lido um romance inteiro. Optei pelo conforto sem abandonar o estilo. Jeans que me caíam bem, uma blusa leve com pequenas flores estampadas e sandálias confortáveis para caminhar. Preferi maquiagem natural, apenas o suficiente para me sentir mais confiante. Enquanto preparava a comida para o piquenique, cantarolava sem perceber. Escolhi opções simples, mas que demonstravam cuidado. Sanduíches feitos na hora, frutas frescas e cookies de chocolate. Queria impressionar sem parecer que estava tentando demais, aquele equilíbrio delicado dos primeiros encontros. O céu colaborava com nosso encontro, exibindo um azul vibrante com algumas nuvens que amenizavam o calor do sol. Cheguei alguns minutos antes do combinado e fiquei surpresa ao ver que Josh já estava lá, sentado em um banco próximo ao estacionamento. Ele acenou animadamente quando me viu, caminhando em minha direção, com um sorriso genuíno e uma cesta de vime em uma das mãos. Achei um lugar perfeito perto daquele carvalho antigo, disse Josh, apontando para uma área sombreada no alto de uma pequena colina. A vista é incrível. Ele não exagerava. De lá podíamos ver quase todo o parque, famílias em piqueniques, crianças correndo, cachorros brincando. Josh estendeu uma toalha quadriculada vermelha e branca sobre a grama e começamos a organizar nossa refeição improvisada. Ele trouxe queijos diferentes, pães artesanais e uma garrafa térmica com chá gelado caseiro. O cuidado nos detalhes me encantou ainda mais. As conversas da festa se estenderam e aprofundaram naturalmente. Josh falava sobre sua profissão de designer gráfico com paixão contida, mostrando-me alguns projetos no celular. Contei sobre meus trabalhos na área editorial e descobrimos nosso amor compartilhado pela fotografia analógica. A cada assunto, encontrávamos mais pontos de interesse mútuo. As histórias sobre os gatos de Josh, Pixel, Ink e Vector me fizeram rir até lacrimejar. A maneira como ele descrevia as personalidades distintas dos 3 felinos revelava sensibilidade e humor. Pixel é o estrategista, explicava ele entre risadas. Observa tudo do alto da estante antes de decidir qual objeto vai derrubar para chamar a atenção. Depois de comermos, nos recostamos na toalha, transformando nossas observações das nuvens em histórias improvisadas. Aquela parece um dragão adormecido, dizia eu, apontando para uma formação especialmente complexa. Josh complementava, e está sonhando com um tesouro de sorvete de pistache. Entre nossas conversas, houve momentos que, em retrospecto, deveriam ter me deixado mais atenta.
Josh fez um comentário sobre como achava fascinante a cultura alimentar de certas tribos da Amazônia que aproveitavam fontes de proteína que o Ocidente desperdiça. Mencionou brevemente ter participado de um retiro de conexão com a terra, onde os participantes experimentavam alimentos ancestrais. Na hora, interpretei como interesse por sustentabilidade e culturas indígenas, algo que até admirei. Quando ele perguntou sobre meus limites com comidas diferentes, respondi honestamente sobre minhas experiências com culinária internacional, mencionando que estava aberta a novidades, mas que nunca comeria insetos. Josh ficou silencioso por alguns segundos, com uma expressão que não consegui decifrar, antes de mudar de assunto. A tarde avançava quando Josh se sentou mais ereto, com aquela expressão de quem está prestes a compartilhar algo importante. Sabe, desde nossa conversa na festa, senti que você seria diferente das outras pessoas que conheci, começou ele, mexendo na bolsa que trouxera. Geralmente não compartilho isso em primeiros encontros, mas sinto que posso ser autêntico com você. Meu coração acelerou, imaginando alguma revelação pessoal significativa, talvez algo sobre seus valores ou sentimentos. Josh retirou da bolsa um pequeno pote transparente, olhando para mim com expectativa crescente. Quando o abriu, vi o conteúdo se movendo, minhocas vivas, gordas e longas, contorcendo-se umas sobre as outras. Esta é minha paixão secreta, confessou com entusiasmo infantil. Comecei quando tinha 12 anos durante um acampamento. São riquíssimas em nutrientes e têm um sabor incrível que poucas pessoas têm coragem de descobrir. E antes que eu pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Josh pegou uma das minhocas entre os dedos, oferecendo-a para mim como quem oferece uma uva especialmente doce. Quer experimentar? Esta é uma espécie que cultivo especialmente. Tem um sabor adocicado no final. Tentei manter a compostura enquanto recusava educadamente, mas Josh insistiu, explicando as propriedades nutricionais e o sabor incomparável das minhocas. Para demonstrar, colocou uma na própria boca, mastigando com evidente prazer. O som da minhoca sendo mastigada foi quase audível no silêncio que se formou entre nós. Muitas culturas consomem insetos e invertebrados, argumentou ele, interpretando minha expressão horrorizada como simples desconhecimento. É só questão de expandir horizontes culinários. O Toutou. Tentei explicar, sem soar preconceituosa, que respeito diferentes práticas alimentares, mas que simplesmente não conseguia me ver comendo minhocas. Josh pareceu genuinamente decepcionado, como uma criança cujo presente especial foi recebido sem entusiasmo. Pensei que você fosse mais aventureira, comentou ele, guardando o pote com cuidado excessivo. A maioria das pessoas reage assim da primeira vez. Talvez no futuro você mude de ideia. O clima descontraído evaporou completamente. Começamos a guardar nossas coisas em um silêncio pontuado apenas por comentários sobre o tempo e o movimento no parque. Durante o caminho de volta ao estacionamento, Josh tentou normalizar a situação, contando como começou sua jornada gastronômica alternativa na adolescência. Meu tio me ensinou. Ele viajou pelo mundo estudando hábitos alimentares sustentáveis, explicava, como se falasse sobre uma paixão por vinhos finos ou queijos exóticos. Comecei com gafanhotos fritos, depois larvas de vários tipos, até chegar às minhocas. Elas são meu favorito pela textura única. Cada palavra aumentava a distância invisível entre nós. Nos despedimos com um abraço rápido e promessas vagas de manter contato, que ambos sabíamos que não cumpriríamos. No caminho para casa, alternei entre risadas nervosas e reflexões sobre como julgamos compatibilidade. Josh tinha tantas qualidades, era gentil, interessante, atencioso, e nosso entendimento foi instantâneo em tantos níveis. Seria realmente justo descartar uma conexão promissora por causa de um único hábito em comum?
Nos dias seguintes, analisei aquela experiência sob diversas perspectivas. Não se tratava apenas de nojo ou preconceito alimentar, mas de uma diferença fundamental em como vivenciamos o mundo. Comer minhocas não era apenas uma preferência gastronômica para Josh, era parte importante de sua identidade, algo que ele claramente não abandonaria. Algumas diferenças podem ser contornadas ou aceitas em um relacionamento, mas outras criam abismos intransponíveis. Por mais que tentasse me imaginar em um futuro com Josh, a cena inevitável de dividir a mesa com alguém saboreando minhocas vivas ao meu lado era um obstáculo que não conseguiria superar. Nunca mais nos encontramos ou trocamos mensagens. Às vezes, quando vejo o Parque Thornton ao passar de carro, sorrio pensando naquela tarde, o encontro perfeito que terminou da forma mais inesperada possível. Uma lembrança que me ensinou que, por mais que nos preparemos, a vida sempre guarda surpresas que nenhum perfil de rede social ou conversa preliminar pode antecipar. A vida tem um jeito peculiar de unir pessoas. Às vezes, através de encontros casuais em cafeterias. Outras vezes, em festas de amigos em comum. No meu caso, foi um aplicativo de namoro e uma experiência que nenhum de nós poderia ter previsto. Os aplicativos de relacionamento normalmente promovem histórias de primeiros encontros constrangedores, não de pesadelos que testam seus instintos de sobrevivência. Mas essa é exatamente a história que carrego comigo. Um lembrete de como a vida pode virar de cabeça para baixo no momento mais inesperado. Conversamos por várias semanas antes de decidirmos nos encontrar pessoalmente. Nossas mensagens revelavam gostos impressionantemente similares, bandas alternativas que amigos comuns nunca ouviram falar, filmes de terror estrangeiros com legendas que a maioria acha tediosos e uma profunda nostalgia por videogames antigos que marcaram nossa infância. A conexão parecia autêntica, algo raro no mundo dos relacionamentos digitais. Quando Juliana sugeriu uma noite de filmes em seu apartamento com comida tailandesa, aceitei sem hesitação. Parecia o cenário perfeito para conhecer alguém com quem já compartilhava tantos interesses em comum. O sol começava a se esconder no horizonte quando cheguei ao seu endereço, um prédio antigo de tijolos em um bairro movimentado da cidade. As ruas fervilhavam com grupos de amigos e casais, dirigindo-se a restaurantes e bares locais. Consultei o diretório desgastado do saguão e localizei seu apartamento. Número 13. Um detalhe que depois pareceria ironicamente apropriado. O edifício exalava história. O piso de madeira rangia a cada passo e as fechaduras ornamentadas pareciam relíquias de outra época. Subi os 3 lances de escada, acompanhado pelo som dos degraus protestando sob meu peso, e caminhei pelo corredor decorado com um carpete floral tão desbotado que mal se distinguia o padrão original. Cada porta contava uma história sobre seu morador, com decorações variadas e capachos personalizados. Parei diante da única com um tapete estampado com o nome de uma banda underground que ambos adorávamos. Um pequeno sinal de confirmação que estava no lugar certo. Juliana atendeu após 2 batidas suaves. Ela correspondia exatamente às fotos que havia compartilhado. Cabelos castanhos ondulados, óculos de armação grossa e roupas de estilo vintage. Trocamos cumprimentos um pouco tímidos, seguidos por um breve abraço. Aquele tipo de encontro inicial entre pessoas que se conhecem virtualmente há semanas, mas fisicamente há apenas segundos. O apartamento, embora pequeno, transbordava personalidade. Pôsteres de bandas nas paredes, cordões de luzes decorativas nas janelas e uma coleção eclética de móveis que claramente não foram comprados em conjunto, criavam um ambiente acolhedor e único. O aroma de velas perfumadas misturava-se sutilmente com o cheiro da comida tailandesa recém-entregue. Desculpe a bagunça.
comentou Juliana, apontando para algumas pilhas de livros e revistas. Estou no meio da semana de provas. É um espaço incrível, respondi sinceramente. Diz muito sobre você, exatamente como imaginei. Ela sorriu enquanto me indicava um sofá de veludo escuro, onde poderia me sentar. Comentou que praticava beisebol amador nos fins de semana, apontando para um taco apoiado contra a parede. Um detalhe casual que mais tarde se provaria crucial. Acomodados no sofá, começamos a assistir a um obscuro filme italiano dos anos 80 que ambos queríamos ver há tempos. A conversa fluía naturalmente entre mordidas de pad thai e comentários sobre as cenas. Era fácil e confortável, como se continuássemos nossa interação online, agora enriquecida por expressões faciais e entonações de voz que mensagens de texto não conseguem transmitir. Cerca de 20 minutos após o início do filme, um som abafado interrompeu nossa conversa. Algo como um objeto pesado caindo em outro cômodo. Olhei para Juliana, que pareceu tensa por um segundo antes de forçar um sorriso. Provavelmente o vizinho de cima, explicou, aumentando levemente o volume da TV. O prédio é antigo, os sons viajam de formas estranhas. Aceitei a explicação, mas nos minutos seguintes os ruídos persistiram e intensificaram. Batidas surdas, sons de arrastar, estalos no assoalho. Cada novo barulho dificultava mais ignorar que algo estava errado. Você tem certeza que é só o vizinho? Perguntei, notando que ela ocasionalmente lançava olhares nervosos para o corredor. Deve ser, respondeu, mas sua voz traía dúvida. Este prédio sempre foi barulhento. Uma pancada violenta vinda do quarto finalmente quebrou a fachada de normalidade. Nos entreolhamos, o medo agora visível em seus olhos. Tem alguém aqui, sussurrou, seu corpo tenso como uma corda de violino. Mal tive tempo de processar suas palavras quando um estrondo metálico seguido pelo som inconfundível de vidro estilhaçando nos fez saltar do sofá. Meu Deus, murmurou, a voz trêmula. Alguém entrou no apartamento e a adrenalina disparou em meu corpo como uma corrente elétrica. O espaço pequeno, antes aconchegante, transformou-se num cenário claustrofóbico com potenciais perigos escondidos em cada canto. Gesticulei para que ficasse abaixada enquanto me aproximava cautelosamente da porta do quarto. Pressionado contra a parede, coração martelando contra as costelas, espiei cuidadosamente para dentro do cômodo. O quarto parecia vazio à primeira vista, mas a janela que dava para a escada de incêndio estava completamente aberta, as cortinas agitando-se com a brisa da noite. A janela está aberta, informei em voz baixa, voltando para a sala. Alguém entrou por ali. Com uma rapidez surpreendente, Juliana pegou o taco de beisebol que havia mencionado casualmente e me entregou um pesado livro de psicologia que estava sobre a mesa de centro. Não é muito, mas é melhor que nada, explicou. Devemos chamar a polícia? Primeiro precisamos ter certeza que estamos seguros, respondi. Vamos verificar o apartamento e tentar sair. Armados improvisadamente, inspecionamos o pequeno apartamento. O banheiro estava vazio. A cozinha não oferecia esconderijos. Restava apenas o quarto e seus cantos obscuros. De repente, uma sombra atravessou rapidamente o corredor. Instintivamente, recuei contra a parede, segurando o livro em posição defensiva. Juliana fez o mesmo. O taco de beisebol erguido e pronto. O invasor estava entre nós e a porta principal, bloqueando nossa saída mais óbvia. Com gestos silenciosos, indiquei a janela do quarto. A escada de incêndio seria nossa única alternativa viável. Movemo-nos silenciosamente, calculando cada passo para minimizar o ruído no assoalho antigo. Quando minha mão tocou a maçaneta da porta do quarto, passos apressados ecoaram do outro lado. O pânico tomou conta do rosto de Juliana quando tentou recuar. Tarde demais. A porta se abriu violentamente, revelando uma figura completamente vestida de preto, rosto coberto por uma máscara escura. Sem pensar, arremessei o pesado livro com toda a força.
O projétil improvisado atingiu o intruso no peito, fazendo-o cambalear para trás com um grunhido. Aproveitando aquele segundo de vantagem, agarrei o braço de Juliana. "Corra para a porta principal! Agora!" gritei, puxando-a em direção ao corredor. Corremos desesperadamente, os gritos furiosos do invasor ecoando atrás de nós. O corredor pareceu esticar-se infinitamente. Chegamos à porta principal, onde Juliana lutava com as múltiplas trancas, dedos trêmulos dificultando a tarefa. O som de passos pesados aproximava-se a cada segundo. "Por favor, rápido!" sussurrei urgentemente, tentando ajudar com as fechaduras. A porta finalmente abriu. Tropeçamos para o corredor do prédio, quase caindo com a adrenalina que tornava nossos movimentos desajeitados. Descemos as escadas em zigue-zague, agarrando o corrimão para não rolar pelos degraus. No patamar do segundo andar, portas começaram a se abrir. Moradores curiosos e assustados emergiam para investigar o tumulto. Ignoramos as perguntas, concentrados apenas em aumentar a distância entre nós e o perigo que nos perseguia. E rompemos pelo saguão para a relativa segurança da rua movimentada. O ar fresco da noite foi um alívio momentâneo enquanto recuperávamos o fôlego em respirações ofegantes. Juliana, tremendo visivelmente, já discava para a polícia. "Preciso de ajuda", explicou ao atendente, voz entrecortada. "Um invasor entrou no meu apartamento. Estamos do lado de fora agora. Por favor, venham rápido." Os próximos 10 minutos pareceram horas. Ficamos próximos a um grupo de pessoas em frente a um café, buscando segurança na multidão. Finalmente, o som de sirenes cortou a cacofonia urbana. Um policial que patrulhava a área a pé chegou primeiro, seguido por 2 viaturas com luzes piscantes. Explicamos rapidamente a situação, enquanto os oficiais armados entravam no prédio. Fomos conduzidos para um local seguro para prestar depoimento mais detalhado, cobertores térmicos sobre nossos ombros trêmulos. A investigação inicial trouxe notícias desanimadoras. O invasor havia escapado pela mesma escada de incêndio. As câmeras de segurança do prédio estavam desativadas há meses por falta de manutenção. Uma busca seria realizada, mas as chances de captura imediata eram mínimas. Sentados na viatura policial, observávamos o movimento de oficiais e curiosos. A adrenalina começava a ceder, deixando exaustão e uma sensação de vulnerabilidade que nunca havíamos experimentado. "Não consigo acreditar que isso aconteceu", murmurou Juliana, olhando fixamente para o nada. "Moro aqui há 2 anos sem problemas." Enquanto os policiais liberavam o apartamento após a perícia inicial, sugeri uma solução prática. "Você não deveria ficar aqui esta noite. Posso pagar um hotel para você em um lugar seguro." Ela assentiu silenciosamente, ainda processando os eventos da noite. Caminhamos lado a lado pelas ruas iluminadas até um hotel próximo. Um silêncio carregado entre nós. Na recepção, enquanto providenciava o quarto, percebi que esta experiência havia criado um vínculo impossível de forjar em circunstâncias normais. "Não era bem assim que imaginei nosso primeiro encontro", comentei enquanto esperávamos o elevador, tentando aliviar a tensão. Um leve sorriso apareceu em seu rosto, pequeno, mas significativo. "Um começo e tanto para contar depois", respondeu. Um lampejo de seu humor original, retornando brevemente. "Dizem que experiências intensas revelam muito sobre uma pessoa. Então você já sabe que sou péssimo arremessador de livros, mas bom em fugas improvisadas." Brinquei, aliviado ao ver seu sorriso aumentar. O elevador chegou, suas portas se abrindo como uma divisória simbólica entre o pesadelo que acabávamos de viver e o que viria depois. Enquanto entrávamos, percebi que, apesar das circunstâncias terríveis, ou talvez justamente por causa delas, esta noite marcava o começo de algo significativo. Uma história que, para o bem ou para o mal, nos conectaria para sempre.